Boa noite a todos. Meu nome é Andressa Silva e eu volto aqui a vocês depois de um longo e demorado inverno para trazer a vocês mais uma aula do nosso panorama bíblico. E hoje nós vamos trabalhar o livro de Isaías, que é, sem dúvida alguma, o principal profeta maior da Bíblia. Então, vem comigo que a aula vai começar. Bom, eu quero mais uma vez dar boa noite a todos e trazer aqui para vocês algumas coisas de antemão, que na verdade eu quero trazer a vocês sobre o livro de Isaías. E para começar eu quero trazer para vocês aqui uma visão geral, que é o que vocês podem observar aí no nosso primeiro slide, que diz assim: Isaías foi profeta durante o período em que a nação original de Israel achava-se dividida em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. O reino do norte pecara intensamente contra Deus e o sul caminhava para a mesma direção, pervertendo a justiça, oprimindo os pobres, abandonando a Deus e se voltando para ídolos, além de procurar ajuda militar nas nações pagãs em vez de procurar auxílio de Jeová. Isaías veio para ser profeta de Judá, mas sua mensagem também era direcionada ao Reino do Norte. Bom, queridos e queridas, o nosso primeiro slide, ele fala justamente dessa visão geral sobre o livro de Isaías, onde a gente pode observar o seguinte: o livro de Isaías, antes de mais nada, muita gente considera que é uma mini Bíblia, pipipi, popopó, e eu particularmente não concordo com isso. Eu só acho que é pura coincidência ter 66 capítulos. Eu só acho pura coincidência que ele aborda alguns assuntos que podem nos levar ao engano exegético de achar que ele planejou escrever uma mini Bíblia, sendo que o conceito de Bíblia no tempo de Isaías nem sequer existia. O conceito de compilação de textos religiosos sequer passava pela mente do povo daquela época, dos religiosos daquela época. O que havia eram os rolos, que eram, na verdade, enfim, noções de religião, Deus, pátria e coisas do tipo, que inclusive a gente vai encontrar muito de forma primitiva sendo abordado por Paul Tillich na teologia da cultura, mas isso aí é outra história. A grande questão é que eu acho que é um pouco bobo achar que Isaías escreveu uma mini Bíblia, porque isso não tem base nenhuma, né? E os exegéticos da Bíblia fatalmente ririam de quem fala sobre isso. Quem inventa isso são pseudo-teólogos de institutos teológicos que não têm nenhuma seriedade no sentido exegético da coisa, e na verdade é só uma apologética que é feita. Então, ditas essas coisas, podemos entender então que o livro de Isaías é um livro que não foge muito à regra de todos os outros livros da Bíblia, principalmente quando a gente fala do contexto de profeta, porque os livros proféticos, eles têm a função de trazer ao povo aquilo que incomoda Deus, e aí Deus aponta os erros do povo e fala através dos profetas. E qual é a intenção de Deus com isso? De fazer com que a voz do profeta, que passa a ser agora a voz do próprio Deus, promova uma espécie de conversão do povo para uma mudança de procedência, a fim de que Deus possa agir no meio do povo. Fazendo uma analogia bem simples, pensando que ontem foi o Dia dos Pais, né? Um pai, ele tem a função de educar, tem a função de alertar e também tem a função de punir se for necessário, né? Mas também tem a função de trazer gozo, de trazer regozijo, de presentear, de premiar.
os seus filhos. Trazendo essa analogia de que Deus é um pai, é mais ou menos isso. Quando ele fala através dos profetas, ele reclama de forma mais simples, para que vocês entendam. Quando Deus usa o profeta, ele usa o profeta principalmente para reclamar do jeito como o povo está levando a sua vida. Então, é importante que vocês tenham em mente, já a partir de agora, quando vocês ouvirem falar de profetas, e eu sei que vocês já vêm ouvindo falar de profetas, já e através de outros livros, e agora vocês estão entrando realmente naquilo que a gente chama de profetas maiores, porque eles é que escrevem os livros mais densos, são eles que escrevem os livros mais de importância maior, né, para a história do povo de Deus, porque a gente está tratando de um período da monarquia judaica aonde a ideia de adoração a Deus ficava muitas vezes em segundo plano, porque o povo e a nação haviam chegado a um ápice econômico, político, religioso e social que era, de fato, algo que ninguém iria pensar quando Israel se tornou uma monarquia através da ascensão do primeiro rei, né? Que foi Saul. Então, temos que ter em mente já, a partir de agora, quando a gente olha para o livro de Isaías, que esse profeta tem a característica muito parecida com os outros. Ele faz uma exortação do povo, ou seja, fala ao povo aquilo que incomoda a Deus na ação deles, na esperança de que o povo se converta desses maus caminhos. Porém, se ele não se converte, se ele não muda de procedência, aí vai vir o juízo, né? Vai vir as dores, mas que Deus não está de olhos fechados para o sofrimento do seu povo. E assim como ele libertou o Israel que sofria, no caso, os hebreus que sofriam no deserto, sofriam nas mãos de Faraó e depois tiveram as suas dificuldades no deserto, Deus também estava pronto para libertar o povo do juízo que ele próprio havia criado, mas isso a gente vai ver daqui para frente. Então, no nosso segundo slide, eu trago aqui para vocês o contexto histórico. Então, o contexto histórico é o seguinte: o profeta Isaías teria vivido entre 740 a.C. e 681 a.C. durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pela Assíria e a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe, que sitiou a cidade com um exército de 185 mil homens em 701 a.C. Então, essa informação que eu trago aqui para vocês, ela já é de domínio público. Todos os historiadores da antiguidade, né, tanto os mais antigos como os contemporâneos, já têm como consenso que isso aqui é um fato histórico que está sendo narrado no livro de Isaías. E a menos que alguém, no caso, a primeira pessoa, o primeiro que testemunhou ou que leu o testemunho de Isaías, pode corroborar que todos esses fatos aqui eles realmente aconteceram. Então a gente está tratando da história que está sendo contada, né, através do livro de Isaías. Então, o que se pode dizer acerca desse contexto histórico é que, como eu já disse antes a vocês, o reino ele se divide, né? O reino se divide em dois reinos: o reino do norte, que é onde se encontra Jerusalém, e o reino do sul, que é onde está Judá, né? Depois da cisão, né, da família real davídica. Então, nesse processo em que Isaías exerce o seu ministério, a gente tem 4 reinados muito importantes, mas se a gente for pensar,
todos esses reinados, a seu tempo e a seu modo, se tornaram reinados idólatras. Reinados que a figura central do rei, né, do monarca, pendia para a adoração a ídolos. Pendia para a adoração a outros deuses que não Jeová. Então, quando Isaías vem e prediz: parem de adorar os falsos deuses, convertam-se dos seus maus caminhos, parem de fazer aquilo que desagrada o coração de Deus, e essa é a tônica do livro, em sua maioria, Deus ele está falando para o povo o que eles estão fazendo de errado, está dizendo que se eles continuarem fazendo esses mesmos erros, continuarem cometendo esses mesmos erros, eles vão sofrer uma punição que provém dele próprio, correto? Mas Deus também promete uma libertação, e uma libertação definitiva caso o povo venha a cometer os seus erros e venha a ser punido por Deus. Deus promete que se o povo se arrepender no meio dessa punição, no meio desse castigo, dessa disciplina, que ele próprio vai promover um renovo, promover uma mudança para o bem. Então, a gente pode entender que dentro desse contexto histórico, a gente vai ter aí um tempo em que o povo vai estar cativo, né? Vai estar sofrendo cativeiro, né? E essas palavras, principalmente as que falam de renovo, de regozijo, de Deus tirando o fardo, destruindo os inimigos, elas nos levam a crer, de certa forma, que o povo... E aí a gente vai ver que, historicamente, os cativeiros babilônico, assírio e persa, eles vêm justamente para comprovar e corroborar que o povo não ouviu as palavras do profeta Isaías e por isso caiu em desgraça, sendo escravizado já como monarquia, mas que a partir do momento em que o povo se voltou para Deus, ele promoveu a ascensão da figura principal, que seria o Messias. E é a partir daí que rolam muitos pontos de desacordo, porque, como vocês sabem, o povo judeu entende Jesus como um profeta, mas não entende ele como Messias, e por isso os judeus mais ortodoxos, principalmente, a maioria deles é assim ortodoxa, deixa bem claro que Jesus não era Messias e que eles ainda esperam, ainda aguardam a vinda desse Messias. Porque na cabeça deles, esse Messias não tem as características que deveria ter e que Isaías diz. Então é uma questão de interpretação deles, de certa forma. Seguindo em frente, queridos, Isaías, profeta da realeza, quer dizer, aqui eu trago para vocês algumas informações. Então, segundo Hiderbos, 1986, página 9, procurem essa obra que ela é muito interessante, a tradição rabínica diz que Amós, pai de Isaías, que não era o mesmo profeta Amós, possivelmente era irmão de Amacias, embora não haja como se confirmar essa informação. Seria de alguma influência na monarquia da época, mas sabe-se que viveu na corte de Judá e existem indicações de que teria sido primo de Uzias. Como escriba e escritor dos anais históricos, tinha ampla liberdade para circular pelos locais onde se faziam a política e a religião dentro do reino, e por isso tinha uma posição privilegiada para registrar os fatos históricos. É possível que tenha feito parte da casa sacerdotal de Jerusalém. Segundo a tradição, morreu martirizado aos 92 anos. Então, veja bem, para Isaías escrever o que escreveu, óbvio que existem coisas que ele pode ter recebido e que a tradição diz que ele recebeu do próprio Deus, né? Deus fala com o profeta. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando se fala de profetas da Bíblia, é que Deus se reporta ao profeta de forma direta. Eu não
posso dizer que se é em sonhos, se são visões, se são, mas a verdade é que Deus ele se manifesta para o profeta, porque o profeta tem uma posição muito difícil, que é trazer as reclamações e os descontentamentos de Deus para o povo. Eu já disse isso algumas vezes e fatalmente direi outras mais, porque se vocês quiserem entender como tão dura é a função de um profeta, ainda mais da envergadura de Isaías, é preciso que vocês entendam isso. Só que é o seguinte, para que Isaías pudesse testemunhar essas coisas, ele tinha que estar num lugar privilegiado. E se vocês perceberem, a maioria dos profetas vivia isolado, vivia à parte de determinadas questões. Era como se fosse um conselheiro religioso para questões apenas religiosas. Mas eu já disse a vocês aqui, em algumas aulas, em outras aulas, em outros estudos que já fizemos na escola bíblica, que religião, política, militarismo são coisas que são intrinsecas, que estão entrelaçadas no contexto dos judeus da época da monarquia. Então, para os reis que se importavam com a voz de Deus, as decisões militares só seriam tomadas mediante consulta ao próprio Deus Jeová. E quem representava o Deus Jeová na monarquia? O profeta. Então, é muito importante que vocês tenham em mente que nunca a gente vai ver religião isolada de militarismo e militarismo e religião isolados de questões políticas dentro do contexto judaico. Então veja bem, há estudos que querem comprovar, e alguns inclusive comprovam, que possivelmente Isaías tinha trânsito dentro do palácio, tinha trânsito dentro da realeza judaica. E por isso ele não só participava de reuniões militares, políticas e religiosas, como também tinha vieses de conselheiro, e muitas vezes era ouvido e muitas vezes não era ouvido. E como a gente vai ver, a história comprova, ele não foi ouvido em muitos casos, e por isso o povo caiu em desgraça. Porque quando Deus diz mudem dos seus maus caminhos, ele está dando uma chance a fim de que o povo mudasse de procedência, mas aí o povo não mudava, ele tinha que cumprir a palavra dele, porque se tem uma coisa que vocês têm que entender, é que Deus tem compromisso com a palavra dele. Então se ele diz, eu vou fazer, se vocês não mudarem, ele é obrigado a fazer, e ele vai, faz, e ele fez com o seu povo assim mesmo. Mas é aquilo, é por isso que ele tinha essa condição de poder escrever de forma tão precisa sobre determinados assuntos, porque além de ouvir a voz de Deus, ele também testemunhava as ações que eram feitas no plano humano. Então, quais são os principais assuntos do livro de Isaías? Deixa eu dizer para vocês, eu elenquei aqui três modalidades, 3 megatemas. Podem haver mais megatemas? Podem, mas nós temos um tempo reduzido de aula, a gente tenta não estender muito o nosso tempo de aula, a fim de que isso não canse vocês e, na verdade, isso pode ficar para um outro momento, para esmiuçar melhor o livro, porque seria impossível abordar tudo o que Isaías tem para falar, porque são 66 livros e tem muitos assuntos que um assunto vai puxando o outro e a gente não consegue realmente chegar a um denominador comum, então seria preciso mais tempo para a gente trabalhar. Mas eu tenho aqui 3 megatemas que a gente pode observar aqui no nosso slide, que são as predições de juízo contra Jerusalém e Judá, a vinda do Messias e tudo que se relaciona a isso, e a bondade e o perdão de Javé. Então, que são predições de juízo, ou seja, uma vez que o povo não cumpriu a ordem de Deus de mudar dos seus maus caminhos, aí vieram as dominações, assírias, persas, babilônicas e etc., que tornaram o povo escravo. Algumas mantiveram a organização religiosa e política, mas em vez de ser uma nação, agora Israel passava a ser um estado que compunha um reino maior. E em alguns casos mudava-se a estrutura política e social, em outros não se mudava a estrutura política, social, religiosa, etc.
O item 2, que é a vinda do Messias, é aquilo que vocês já conhecem. Isaías é chamado de profeta messiânico por isso, porque ele prediz a vinda do Messias, porque ele, de certa forma, fala um pouco do ministério de Jesus, fala da função de Jesus como libertador e como item único de renovação, de aliança, de criação única da renovação de aliança do povo de Deus para com o Deus Jeová. E no último item é a bondade e o perdão de Javé, porque apesar de tudo, do sofrimento, o povo se volta novamente para Jeová e ele profetiza e provê uma libertação para o seu povo. Então, seguindo em frente, a gente vai dar uma esmiuçada justamente nisso, né? No nosso item 4, a gente vai falar da prostituição do povo de Deus, que tem a ver com a questão lá do item 1, lá dos megatemas, que são as predições de juízo. Então, no nosso slide, nós vamos ver assim: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou escórias e o seu vinho se misturou com água. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Esse texto ele está em Isaías capítulo 1, versículos 21 e 22, e deixa eu esmiuçar aqui para vocês. Como se fez prostituta cidade fiel, ou seja, essa predição ela é para Jerusalém, mas ela também se vale para Judá. Lembrem-se que lá no começo eu falei para vocês que Israel, aos olhos de Deus, já estava corrompida, prostituta, fazendo aquilo que desagradava a Deus. E Judá ia pelo mesmo caminho. Então, quando o profeta Isaías está predizendo em Judá, ele usa Jerusalém como exemplo daquilo que não deveria acontecer em Judá. Então, quando ele diz estava cheia de retidão, a justiça habitava nela e agora eram homicidas, ele está falando diretamente das práticas que aconteciam desde lá da realeza de Jerusalém até o povo. Então, toda a nação estava apodrecida e corrompida. E aí ela usa o exemplo: a tua prata se tornou em escórias. Para vocês terem uma noção, para quem não conhece nada de engenharia metalúrgica, a escória ela é chamada assim porque ela é aquele rejeito do metal, aquilo que não foi usado, que não vai virar lingote. Então, quando você vai nas minas de bauxita, ali da Albras, Alunorte, você vai perceber que o material bruto é de um jeito. E aí, quando você separa a bauxita em si, que vai virar os lingotes de alumínio, o que sobra desse processo se chama rejeito ou escória. Hoje se usa essa escória para fazer ligas metálicas e tal, e muitas coisas que vocês têm em casa não é de fato metal, ferro mesmo, mas são escórias do ferro, escórias da bauxita, né? São rejeitos, são aquilo que sobrou, que poderia ser jogado fora, que se torna uma liga metálica e é usado por aí, né? Porta-prateleiras, essas coisas todas. Só que naquela época a escória, o rejeito da prata não servia para nada, servia para jogar fora. Por isso que ele diz: a tua prata, ou seja, o metal mais precioso na época, não tem mais valor, ou seja, virou apenas uma escória. E o teu vinho se misturou com água, e é aquilo, para quem gosta de beber vinho, né, para quem conhece vinho, os enólogos, né, para quem são os especialistas em vinho, quanto mais água tem no vinho, menos o teor dele é agradável e o valor cai. Então o vinho se misturou com água, ou seja, ficou praticamente um suco, ficou uma água e que não é mais agradável, não traz alegria, né? E aí a gente vai discutir isso da alegria com vinho em outro processo aí, né? Esqueçam mais para frente. Então, aqui Jerusalém representa toda a nação de Judá. Deus compara os atos do seu povo aos de uma prostituta. As pessoas haviam abandonado a adoração ao Deus verdadeiro, passando a adorar os ídolos. A sua fé é inútil, impura e débil. A idolatria exterior ou interior representa um adultério espiritual que viola o compromisso com Deus, levando-nos
e também levando a eles a amar outra pessoa ou objeto. Então, veja bem, a idolatria sempre foi um processo desde os primórdios da nação de Israel, desde quando eram hebreus. Então aqui eles voltam novamente a adorar outros deuses, e eu recomendo que vocês leiam de fato Teologia da Cultura do Paul Tillich, porque tem um capítulo em especial lá, eu não me recordo agora qual é, mas inclusive eu estava lendo ele anteontem, que fala sobre isso, que esses deuses politeístas, que são os deuses da nação, da terra, entendeu? Da natureza, esses deuses que controlam os temporais, que controlam a terra e tudo, eles eram um problema muito sério, e que com a linguagem, com a ascensão do monoteísmo judaico, né, onde havia só um Deus, isso havia sido eliminado. Então voltar para essas práticas de adoração de deuses que não a Deus Jeová era algo considerado prostituição. A nação havia se tornado prostituta, ou seja, vocês vão ver melhor isso em Ezequiel, se eu não me engano é Ezequiel 16, né? Eu não vou pegar esse livro até onde eu sei, mas vocês vão perceber que novamente vai ser feita uma analogia com a prostituição. Só que lá em Ezequiel, Deus ele fala através do profeta como se a nação de Israel fosse uma menina que foi, digamos assim, criada desde da sua tenridade, né? E que lá, quando se tornou adulta, se prostituiu, entendeu? Tipo, Deus cuidou, amou, mas a nação não quis saber do amor e do cuidado de Deus e se prostituiu, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Então, adorar a outros deuses aqui foi trouxe como consequência todas essas escravidões, que o povo de Deus passou, né? Cunhei aqui, se deveria ser escravidãos, mas como fica lexicamente esquisito, então escravidões, para pluralizar a partir do número. Então, seguindo em frente, a gente vai ver agora um outro megatema, que é o Messias, e a gente vai trazer aqui o capítulo 9 de Isaías, do 1 ao 6, que diz assim: mas a terra angustiada não será entenebrecida. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías é considerado o profeta messiânico, justamente pela razão dele ter sido o que mais predisse a respeito da vinda de Jesus, seu nascimento, ação terrena, morte, governo de paz e justiça. Para o profeta, é o nascimento de Jesus que vai marcar de uma vez por todas a renovação da aliança de Deus para com o seu povo que estava perdido em trevas. Então veja bem, eu trago aqui para vocês justamente aquilo que eu já até havia falado em outro momento aqui dessa aula, mas eu trago isso aqui para relembrar-nos que esses versículos aqui, do 1 ao 6, que a gente trouxe do capítulo 9 de Isaías, eles são um resumo daquilo que se espera da ação do Messias. Quer dizer, o próprio Deus fala a Isaías a respeito de como ele planeja restabelecer a sua aliança com o povo que havia se corrompido e estava vivendo um período de escravidão, de chibata, realmente de dificuldades e problemas. E como Deus vai fazer isso? Através do seu filho, o Messias. E aqui eu não vou me deter a explicar, porque eu acredito que já até fiz isso, e se alguém quiser eu explico isso no segundo capítulo da minha dissertação de mestrado, e aí eu passo em particular para cada um. Mas o Messias, ele é o esperado, o aguardado, o desejado, aquele que vai trazer uma nova ordem
para sobrepor, sobrepujar e mudar uma ordem que já está vigente. Todo o messianismo está envolto na figura dessa pessoa que vai trazer o fim de um tempo e o começo de um novo tempo. Interpretem isso como vocês acharem melhor, porque no final das contas, isso é muito atemporal e eu explico isso, inclusive, na minha dissertação de mestrado, e até no meu próprio TCC, porque os movimentos messiânicos, eles têm essa característica, elas apontam para o fim do mundo. Professor, fim do mundo significa fogo, Saraiva, vai tudo pegar fogo, ser destruído? Não sei. Uma parte da tradição judaica diz que vai, o Apocalipse diz que vai, mas o planeta vai explodir? A humanidade vai ser dizimada? Eu não sei. Aí é a interpretação de cada um, porque a Bíblia diz, haverá um novo céu e uma nova terra. Mas isso significa que a humanidade vai acabar? Que nova terra é essa? Está se referindo a Jerusalém? Está se referindo à nossa terra natural? Não faço a menor ideia. Seria muita pretensão minha aqui, enquanto professor e exegeta, dizer aqui para vocês o que é e o que não é, e aí é o que cada um vai sentir no seu coração. Infelizmente é assim, cada um que sentir no seu coração ao ler vai entender. Mas a grande questão é que o Messias, ele vem para trazer uma nova ordem, e é o nascimento de Jesus que realmente vai trazer uma nova ordem, porque Jesus, quando ele nasce, e aí principalmente, e a prova disso é que quando Jesus está prestes a nascer, e vocês sabem disso, vocês conhecem a história até melhor do que eu, tentou-se inclusive matar Jesus, né? Por quê? Porque se sabia que quando o Messias viesse, ele iria trazer uma nova ordem. E aí eu pergunto para vocês, a nível de curiosidade, vocês sabem por que os judeus eles não veem Jesus como Messias? Simplesmente porque foi melhor negar a existência de que Jesus era o Messias, e é por isso que ele foi condenado por blasfemar contra Deus, porque o pecado que levou Jesus para a cruz não foi outro senão o de blasfêmia. Ou seja, Jesus disse que era filho de Deus e não se admitia isso. A religião da época, os religiosos da época não admitiam que alguém se dissesse eu sou o Messias, eu sou o filho de Deus. Por quê? Porque se ele se fizesse carne, ele seria igual aos outros. E como ele se fez carne no meio dos pobres, os ricos e religiosos da época desprezaram ele e preferiram desacreditar ele, dizendo que ele era só um louco que blasfemava e por isso mandaram ele para a cruz, porque senão dariam validade à palavra que ele estava dando, porque os prodígios de Jesus eram incontestáveis. Então, tanto é que quando Jesus nasce, tentam matar ele, e Jesus, ele realmente traz uma nova ordem, porque a partir da morte de Jesus, todo o mundo judaico, inclusive o mundo romano, foi bombardeado por uma série de ações agora executadas pelos apóstolos e também pelos discípulos de Jesus, né? Colocando na ordem correta discípulos e apóstolos de Jesus, que vieram após ele, ou seja, que mudaram o mundo como era conhecido até então. E é aí que acende o cristianismo, é aí que várias coisas acontecem que historicamente seria muito longo aqui para nós falarmos. E o nosso último mega tema são as promessas de Deus, né? Então diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, mas nem mais se recordarão. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela a voz de choro nem voz de clamor. Vocês podem encontrar isso em Isaías 65, 17 ao 19, aonde a gente vai ver aqui o seguinte, que Deus está predizendo que a partir do seu Messias, e aí eu quero que vocês entendam o messianismo, por isso que eu disse para vocês, o messianismo, ele é algo que precisa de uma figura, e é por isso que Deus, ele faz com que Jesus
venha em forma de carne à terra, porque é necessário que para o movimento messiânico existir a figura física de alguém que venha para ser exemplo para os demais, e esse alguém era Jesus. Então, esse novo céu que vai ser criado, esses novos céus que serão criados, essa nova terra, elas só serão possíveis porque Jesus veio e exerceu o seu ministério aqui na terra. E aí é a partir dele que não haverá lembrança de coisa passada, nem serão mais recordadas. E aí o versículo diz e que todos se folgarão, se exultarão, ou seja, se alegrarão, ficarão felizes e folgados de forma etérea, perpetuamente naquilo que Deus criou. O que Deus criou? O novo céu e a nova terra por intermédio de Jesus. Vocês estão me entendendo? E aí não se ouvirá mais nela choro nem clamor. Sobre o que é que está se referindo aí o profeta? Um novo céu? Fatalmente. Mas e a terra? O que vai acontecer com a terra pós o Apocalipse? Ou é só para aquele tempo? Aí é uma discussão que a gente vai ter mais lá na frente. Se isso é só para aquele tempo, se isso é para o final de tudo, né? Quando Jesus vier na sua vinda de justo juiz. E aí, como considerações finais, o livro de Isaías é dotado de fatos históricos, profecias e promessas que são atemporais. Correto? Um livro que nos exorta e nos conduz a uma reflexão sobre quem somos e o que estamos fazendo em relação à nossa vida cristã. E é fomentado na leitura desse livro. A função do profeta é trazer os desagrados de Deus para o seu povo, com a esperança de que esse povo mude seu jeito de proceder e se volte mais uma vez para ele, prometendo o fim das dores e das lutas. Então, que fique bem claro, o livro de Isaías não difere muito de nenhum outro profeta maior igual a ele ou menor. Deus nos chama a uma exortação, uma mudança de vida que pode ou não gerar uma disciplina, um castigo advindo do próprio Deus, mas que ele próprio, a partir do arrependimento do povo, vai restaurar, vai consertar e tudo vai ficar bem de novo. Então, o livro de Isaías é importante e é uma leitura que eu recomendo a vocês que seja feita com cuidado, com calma, com paciência e principalmente que vocês se deliciem, né? Ao longo de 66 dias, você lê um capítulo por dia e reflete, e vocês que têm mais facilidade com internet, procurem estudos. Eu recomendo a vocês que vocês entrem no site Ensinando de Sião, que é um site de teólogos judeus, de rabinos, que se deleitam, né, em estudos bíblicos e tem uns textos muito bons a respeito do livro de Isaías, porque é uma leitura densa, uma leitura que traz muita informação e que ela precisa ser bem interpretada para não haver nenhuma dissensão herética no meio da igreja. Ditas essas coisas, eu quero agradecer todo mundo. Muito obrigado por essa aula. Ficou um pouquinho longo, 8 minutos para além do nosso horário limite, mas eu quero aqui agradecer a todos, dizer a vocês que nós nos vemos aí no próximo livro. E quero abençoar a todos, né? Não pude desejar ontem, mas desejo hoje um dia dos pais abençoado. Tenha sido um dia dos pais abençoado ontem para todos vocês e que não fique só na data do Dia dos Pais, mas honrem os seus pais em tempo e em fora de tempo, todo dia, se vocês quiserem, porque é isso que a gente deve fazer. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.